Bom dia. Aula de ciências hoje do 7º ano, nós vamos falar sobre cordados, mais especificamente sobre as classes aves e mamíferos. Vou pedir que vocês realizem os exercícios de verso número 11, questão 1 a questão 43. Esse conteúdo está no capítulo 4 da apostila, página 32 a página 35. Então, gente, a gente hoje encerra, o grupo dos cordados, o grupo dos craniatas. A gente viu que os craniatas são divididos em 5 classes, na linha evolutiva seria peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e depois aves. E hoje a gente vai conversar sobre as duas últimas classes, aves e mamíferos. A gente vai falar primeiro de aves, mesmo sabendo que as aves surgiram depois dos mamíferos, porque, como eu já informei a vocês, todas as bibliografias botam as aves antes dos mamíferos por uma questão, digamos, didática, já que os mamíferos são os nossos grupos, é o nosso grupo, e a gente acaba conversando um pouquinho mais sobre os mamíferos quando a aula é presencial, quando a gente tem debates sobre isso. Mas vamos lá. Vamos começar a falar algumas características sobre as aves, Primeira coisa que a gente precisa entender é que as aves, teoricamente, elas evoluíram dos répteis, mais especificamente dos dinossauros, que é o que se acredita, uma das teorias mais aceitas, e elas vão apresentar algumas características bem peculiares delas, como, por exemplo, o corpo coberto por pena, Todas as aves vão apresentar penas, obviamente que essas penas são de tipos diferentes. Professor, pinguim é ave e não tem pena. Tem pena sim. O pinguim ele apresenta sim uma pena, porém uma pena diferenciada para que ele seja, digamos, se locomover, nadar melhor, E aí quando a gente fala de aves aquáticas, por exemplo, o pinguim, a gente fala de uma outra característica das aves, que é a presença de uma glândula, chamada de glândula uropigiana, que vai estar localizada na cloaca das aves. E a cloaca é outra característica. A cloaca é como se fosse a estrutura por onde a ave vai se reproduzir, vai excretar as suas excretas, e também vai pôr os seus ovos, E lá próximo dessa cloaca nós temos essa glândula uropigiana. É uma glândula que vai produzir e secretar lipídio, gordura literalmente. É muito comum vocês verem, por exemplo, patos, aves aquáticas, passando o bico na cloaca e depois passando o bico pela pena. Para quê? Para pegar esse lipídio e espalhar pelas penas. Todo mundo aqui que já sujou a mão com gordura sabe que a gordura ela deixa a mão impermeável. Então a função desse lipídio produzido pela glândula uropigiana é justamente impermeabilizar a pena para que essa ave consiga mergulhar, consiga entrar dentro da água para pegar seu alimento, para o que seja, e não molhe suas penas por completo, ou seja, não fiquem pesadas o suficiente para depois levantar voo, ok? Então, essa é uma das características. Outra característica das aves também é a presença de bico, E esse bico, ele é específico para cada tipo de ave, e ele vai estar relacionado especificamente ao tipo de alimento da ave. Aves que se alimentam de sementes têm um bico para se alimentar de sementes, de insetos, enfim. Aves predadoras, como as aves de rapina, coruja, águia, gavião, têm bicos especializados para isso, mas todas têm presença de bico, ok? Outra característica é a presença de moela. O que é a moela? A moela é uma estrutura muscular presente mais ou menos no pescoço da ave, e ela vai ter uma função de digestão mecânica. As aves não têm dente, então elas acabam que engolem grãos de areia, pedrinhas, para que a moela, ao se contrair, faça com que essas pedrinhas triturem o alimento nessa região do papo das aves, ok? Então isso é uma digestão mecânica das aves. Elas vão ter o sistema circulatório muito bem elaborado devido ao voo, e quando a gente fala do voo, elas vão ter uma estrutura denominada de saco aéreo. O saco aéreo vai auxiliar no voo, mas também vai auxiliar nas pressões devido à altitude desse voo, vão auxiliar na respiração da ave. Essas aves, para voar, elas têm que ser leves, logo elas apresentam ossos pneumáticos. O que são ossos pneumáticos? Ossos que são oco, literalmente oco, vazio por dentro, para serem mais leves. Porém, uma musculatura muito reforçada, muito forte, principalmente a peitoral, para bater as asas. Obviamente que não são todas as aves que voam, e aí dentro dessa classificação nós temos dois tipos, as aves ratitas,
que são aquelas que não voam, que vão apresentar o osso externo do peito achatado, parecido com o nosso, é como a ema, o avestruz, são aves que não voam, e a maioria que são as aves carenadas, que são as aves que têm o osso externo em forma de quilha, né? Ele é mais fininho, e aí elas conseguem voar, ok? Essas são as principais características das aves, gente. Quando a gente vai para a questão reprodutiva das aves, a gente sabe que as aves são ovíparas, todas, sem exceção, vão por ovos de casca dura, elas são endotérmicas, já conseguem controlar a sua própria temperatura corporal, não dependem mais da temperatura externa, como peixes, anfíbios e répteis, ok? E aí, gente, a gente pode falar um pouquinho sobre os mamíferos, né? Quais são as principais características dos mamíferos? Primeiro, o nome já vem de uma glândula mamária. Todo mamífero vai ter glândula mamária, tá? Inclusive os machos. Professor, eu sou mamífero e não tenho glândula mamária. Todo mundo tem glândula mamária, inclusive o homem, inclusive o macho de todas as espécies de mamífero. A diferença é a quantidade de glândula. As fêmeas terão mais glândula mamária do que os machos, mas os machos têm sim, beleza? Então, presença de glândula mamária, que vai dar nome ao grupo, né, que vai produzir leite, né, vai dar de mamar para a prole. Vamos ter também a presença de corpo coberto por pelo, seja completo ou parcial. Todo mamífero tem, sem exceção. Baleia é mamífero e não tem, professor? Tem sim. Se a gente analisar uma baleia de perto, nós vimos alguns pelos no dorso, sim, tá? Então, todos os mamíferos apresentam pelo, seja parcial ou cobrindo o corpo totalmente. Outra característica é a presença de um músculo separando o tórax do abdômen, que é o músculo diafragma, né? Que vai estar relacionado na respiração, inspiração e expiração dos mamíferos. Temos também a presença de glândulas sebáceas, que vai produzir o sebo, né, a gordura, digamos dizer assim, que é para uma proteção da derme e epiderme, que a presença de derme e epiderme é outra característica dos mamíferos, né? Então todo esse conjunto vai caracterizar os mamíferos. E aí, gente, nós mamíferos também somos endotérmicos, assim como as aves, também conseguimos controlar a temperatura interna do nosso corpo sem depender do ambiente, da temperatura ambiente. A gente, se está frio, um dia frio, a gente consegue elevar a temperatura corporal, tá? Através do nosso sistema sanguíneo, tá? A gente tem essa capacidade, nós somos endotérmicos, assim como as aves, ok? Outra característica dos mamíferos é a presença de dentes diferenciados para cada tipo de alimento. E aí, por que eu digo para cada tipo de alimento? Porque as espécies de mamíferos existem uma variação muito grande em relação à alimentação. Nós temos herbívoros, carnívoros e onívoros, como nós somos onívoros, podemos se alimentar de tudo, tá? E a outra característica é que nós somos, vivíparos na maioria dos casos, tá? Não botamos ovos. Só que aí, em relação a isso, nós temos uma classificação. E essa classificação divide em 3. Nós temos os mamíferos monotremados, marsupiais e placentários. E isso é muito importante que vocês entendam. Vamos lá. Os mamíferos placentários são a imensa maioria dos mamíferos e que nós estamos inclusos. São aqueles que são vivíparos, que nascem do útero de sua mãe e que ficam dentro de uma placenta dentro do útero da mãe. Quando essa placenta se rompe, esses indivíduos nascem, tá? Os marsupiais são aqueles indivíduos que ficam dentro do útero da mãe, porém eles ainda nascem incompleto, não totalmente formado. E aí eles necessitam ficar dentro de uma bolsa chamada de marsúpio dos mamíferos marsupiais que tem, mais ou menos na região do abdômen, tá? E continuam ali o seu desenvolvimento, porém já fora da barriga da mãe. Exemplos de marsupiais: canguru, gambá,
tá? Esses indivíduos são marsupiais, é aquela bolsa que o canguru tem, que o gambá tem, que o indivíduo nasce, sai da barriga da mãe, tá? E depois continua nessa bolsa externa, continua o seu desenvolvimento dentro desse marsúpio, tá? Porém já externamente da barriga da mãe, ok? E por último nós temos os monotremados, que é um caso extremamente curioso. Nós só temos 2 indivíduos no mundo, é o ornitorrinco e a ícdina, que vivem na Nova Zelândia e Austrália. Eles são mamíferos bem peculiares, bem primitivos, que nascem de ovos. Esses 2 mamíferos botam ovos mesmo, como de um réptil, como de uma ave, tá? Eles botam ovos e esses mamíferos nascem de ovos. Só que eles são mamíferos, porque eles apresentam glândula sebácea, glândula mamária, vão ter diafragma, então eles são mamíferos. Então os mamíferos se dividem em monotremados, que botam ovos, marsupiais, que tem o marsúpio, que depois que o indivíduo nasce continua dentro dessa bolsa se desenvolvendo, e os placentários, que são a imensa maioria como nós. Galera, sabendo disso, fica aqui o pedido da atividade devolutiva número 4 relacionado ao capítulo 4. Quero que vocês caracterizem muito bem detalhadamente todas as principais características fisiológicas e morfológicas do grupo das aves e dos mamíferos. Muito obrigado, até a próxima.